Já aqui esperando vocês para uma conversa muito especial sobre a saúde da mulher depois dos 40 e, claro, muitas dicas que servem para as mulheres, independente das idades, para os esposos ajudarem as suas esposas, as suas filhas. Então vocês são todas muito bem-vindas. A Bárbara Michele já entrou, Larissa Pilates, Kay Montanari, grande amiga, beijos. Ateliê Mônica Rego, Juliette, Marta, Douglas. Nossa, Douglas de Cleva, que bom que você está aqui, meu amigo. Grande beijo para sua família toda que amo tanto. Nilda, todo mundo aqui. Vou ver se eu já... Com certeza a minha convidada já está aqui e eu já vou chamá-la porque a conversa é muito especial. A Costi está aqui também, Francis, Maria Cacau. Mas que coisa linda, minha amiga! Tudo bem, doutora Thaís? Olá, minha querida, tudo bem? Graças a Deus. Que prazer mais uma vez, né? Juntas Prazer na todo live. meu. Prazer todo meu. Eu sempre aprendo muito com você. É sempre cheia de entendimento, de conhecimento, de atualidades para poder cuidar da nossa saúde. Depois eu quero falar um pouquinho mais como você tem cuidado da minha saúde, que são que é tudo muito importante aí, que tem trazido para mim, para minha família, muito bem-estar. Então, para mim que é uma honra tê-la nessa noite. É, Deixa eu ver aqui, vou ler só alguns recadinhos antes da gente começar de fato o nosso assunto dessa noite. Quantas mudanças de percepção você tem me proporcionado, suas palavras têm me tornado uma mãe melhor, doutor. Ô, Adriana Kuller, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Estamos todas, na verdade, acredito que a doutora Thais concorda comigo. Nós todas, o tempo todo, aprendendo umas com as outras, né, doutora Thais? Com Veja se certeza. você participa da minha visão. Tem alguns aspectos que, para mim, eles são muito óbvios. Pensando ali na minha visão profissional, na experiência, eu falo assim, puxa, mas isso é tão simples. Eu não vou nem falar, porque isso daqui, muita gente, todo mundo já sabe. E aí, uma vez, a minha irmã, a professora Rosângela, que fez comigo a live na semana passada, e o André já me falava isso já há um tempo. Mas, marido, às vezes a gente não escuta muito, não, né? Mas, irmã, e eles sempre me disseram assim: nem tudo que é óbvio para você é óbvio para as pessoas. Então, eu tinha muito esse receio de falar de assuntos que, para mim, eles eram muito rotineiros, muito simples. Mas que hoje eu percebo que nós todos viemos de formações diferentes, de experiências diferentes, e às vezes aquela dica tão simples pode mudar muito a vida de uma pessoa. Eu tenho essa percepção hoje, né? Porque às vezes a gente fica muito na academia, como você, que é estudiosa, né? Uma pessoa com uma experiência muito ampla, e às vezes a gente fica assim, puxa vida, não, isso daqui já é muito simples, tem outra coisa que surgiu, vamos ampliar, e às vezes para as pessoas falta o simples, né? Não sei se você compartilha dessa ideia. Tem sido a minha experiência na minha área. Sim, sim, e de fato isso faz total sentido, porque é o que eu mais falo no consultório, né? Muitas pessoas chegam já querendo a fórmula mágica, já querendo o difícil, e a hora que eu falo que o simples tem que ser feito primeiro, o básico tem que ser feito primeiro, né? E muitas vezes a gente, por estudar, por ter outras abordagens, e hoje na prática clínica eu vejo que o olhar integral, né, do corpo como um todo, porque eu falo que um dedinho do pé, se ele adoece, não é só o dedinho do pé que está doente, né? Nós temos um processo sistêmico, né? E muitas vezes a gente vai já para estratégias ou coisas além. Na verdade, o simples, o básico, a gente deixa de falar. Então, a cada dia, eu me policio com isso no consultório, com os pacientes, de falar o básico. Porque o básico tem que ser feito para que nós possamos alcançar um estágio maior, né? E assim uma melhora sistêmica. Então, E às faz vezes, total sentido. a gente não sabe o que é o básico.
quando nós, como pacientes, né, nós não sabemos o que é básico. Então, eu quero que a gente já converse sobre alguns assuntos. A doutora Thais é uma pessoa que tem acrescentado muito aos nossos cursos do Instituto e também no nosso programa Lift 40, que é um programa para mulheres acima dos 40 anos. A nossa turma que está acontecendo agora está a todo vapor, é muito legal. E é muito bom saber que você estará lá com as meninas também. E quem me conhece sabe o quanto que eu me preocupo com os profissionais que se envolvem nos projetos, porque existe um padrão, vou falar assim mesmo, um padrão de qualidade que a gente quer entregar, de comprometimento, de atualidade, né, naquele assunto, porque afinal de contas nós estamos envolvendo pessoas, histórias. E a gente precisa ter muito dessa responsabilidade. E eu tenho essa confiança em você, viu, doutora Thais? Quero falar isso publicamente, tá? E é muito interessante, ó. É, dentre tantas coisas, né, que a doutora Thais tem me ajudado, por exemplo, ela cuida de mim, tem a doutora Neide também que me ajuda bastante. Aquelas pessoas que me acompanham sabem o quanto eu sou alérgica. Eu nem tive coragem de contar à doutora Thais do meu último exame de alergia, né? Mas, assim, legal, algumas alergias, elas não estão lá mais, mas, assim, acrescentaram outras, inclusive a melão e melancia, que foi muito legal, porque você mesma me disse que talvez eu tivesse alergia ao melão e à melancia, e eu fiz do melão e a melancia, e eu também sou alérgica ao melão e à melancia, sério, está lá na minha lista agora, o melão e a melancia. O corpo mostra, né? O corpo fala com a gente. E quando a gente consegue identificar alguns sinais e sintomas, Uhum. opa, acende uma luzinha. E quando vai verificar, de fato tem. Né? Mas o corpo já tinha falado, olha só. O corpo e a doutora Thaís já tinham me falado, né? Olha, você deve ser alérgica à melancia. A melão, você imagina. Ao melão eu posso até ser porque eu não suporto melão. Só que a Angelina não pode saber. Porque é uma das frutas prediletas dela, entre as 30 prediletas. E aí eu falo assim, minha filha não pode saber que eu não suporto melão. Mas aí, gente, é alergia. E tem muito disso mesmo, né? Às vezes você é alérgica a alguma coisa, o seu corpo é quem rejeita aquele alimento, ele repulsa. O meu é uma repulsa ao melão. E é muito interessante. Então vamos lá, doutora Thais. O nosso foco hoje, a doutora Thais é nutricionista, ortomolecular. Depois, se você quiser falar mais ainda da sua experiência, né, no meio aí da fala, mas tem uma experiência na Unicamp, tem um consultório, tem cuidado aí da minha saúde, da minha família. Gente, eu vou começar a desparasitar, porque a gente precisa fazer isso, etc e tal. Mas a gente vai conversar um pouco sobre a saúde da mulher. Eu vou só tirar os comentários, porque você tá tão linda com esse vestido, com esse cenário, que eu não quero que. Você sabe que dizem que a cor que mais combina comigo é esse verde, né? E eu, na verdade, tenho vontade de andar só de bandeira do Brasil ultimamente, já que falaram que essa é a minha cor. Olha, quase que a gente aparece com a mesma cor hoje, viu? Mas ficou lindo em você. Olha, quando a gente fala da saúde da mulher, e quando a gente está pensando em nutrição, em hormônios, em, por exemplo, mesmo candidíase, tantas, né, as infecções urinárias de repetição e etc e tal, nós estamos falando muito de um universo feminino e um universo que começa a incomodar muito a mulher depois dos 40 anos. Você, quando recebe mulheres acima dos 40 anos no seu consultório, qual que é a visão que essa mulher passa a ter sobre a saúde dela, em que momento que ela se encontra? Me diz. É uma pergunta bem interessante, né? E, na verdade, eu já tenho observado isso, né? E a mulher, após os 40 anos, ela chega com uma queixa diferente. Então, sempre eu falo que mulher, ó, exceção a doutora Rosana, tá? Mas as mulheres sempre falam assim, ai, eu tenho que perder um quilinho aqui, uma gordurinha ali, né? Só a doutora Rosana que não tem esse problema, viu? Ela não tem. Mas as Mas, outras mulheres, todas restantes, mas tenho 20, 30 outras queixas, né? Que eu acho que era mais fácil lidar com essa, né, doutora Thais? Ia te deixar né? menos preocupada. Mas eu digo que a visão muda. Porque, embora a mulher tenha essa preocupação com o peso, com o corpo, quando ela chega no consultório, a queixa dela é assim: doutora Thaís, eu sei que eu tenho uns quilinhos a mais, eu sei que eu estou acima do peso, mas a minha preocupação agora são essas minhas dores articulares que eu não aguento mais.
a candidíase de repetição, infecção de urina, né? Um sono ruim. Então, essa mulher, ela chega com queixas mesmo que tem arrastado, eu falo que ela vem vivenciando isso ao longo da vida dela. E ela chega nesse momento que o que ela quer é uma mudança de qualidade de vida. Ela quer acordar e ter disposição. Ela quer poder lavar a roupa dela, fazer o trabalho dela sem ter dores. Eu tive um relato de uma paciente que isso me emocionou, ela até postou no meu Instagram, que ela não conseguia dobrar as pernas assim. Então, quando ela fez, e o acompanhamento que eu fiz com ela foi totalmente online, porque é do Rio de Janeiro, eu sou de Campinas, e ela postou isso, né, publicamente, que ela abraçar as pernas, sentar e abraçar as pernas, aquilo para ela não tinha preço. Então, eu percebo que é muito mais um bem-estar. É você ficar bem com você mesma na digestão. Muitas mulheres com queixas de intestino, né? Então, muda essa visão. É uma mulher que ela já está mais preocupada com a qualidade de vida. Ela já começa a perceber, sentir os sinais de um corpo intoxicado, porque o corpo intoxicado nem sempre ele vai dar sinais na juventude, lá, né, com 20 anos, com 25, com 30. Eu tô com 36 já. Então eu tenho que ficar já, né? Já tô atenta. É, Mas amiga, os 40 chegam, a gente passa deles, é sério, isso acontece com todo mundo. muda a visão. Então, é isso que eu percebo no consultório. É um desabafo, é como se fosse um grito de socorro para melhorar a qualidade de vida, para melhorar um sintoma. Eu falo que quem convive com o sintoma é a pessoa. Então, eu presto muita atenção nos detalhes. Eu ouço, falo, me fale o que você sente. Porque às vezes aquela dor articular que para mim, às vezes se eu não sinto dor articular, aquilo para mim não faz tanto sentido, mas para a pessoa é aquilo que todos os dias incomoda e fica limitando de fazer outras coisas. Então eu falo que melhorar essa queixa que é crônica é o desejo dessas mulheres. Se for colocar numa palavra, eu acho que é algo que ela sempre teve, talvez em intensidades diferentes, mas foi algo que acompanhou essa vida dela. E aí ela percebe nessa idade uma intensidade maior. E aí a hora que melhora esses sintomas, ela já, nossa, que diferente que é. Então, eu não sei na sua experiência, né? Mas na minha visão e como essas mulheres chegam para mim no consultório, é justamente a melhorar a qualidade de vida. E é tão interessante, né? Como eu trabalho com mulheres nessa faixa etária dos 40 anos, na meia idade mesmo, é muito interessante a ideia da dor. São dores que ela quer resolver. Então, quando ela vai à doutora Thais, ela quer resolver essa dor articular física que eu mesma tinha muito. A doutora Thais sabe disso, da inflamação nas minhas articulações e como eu quase não sinto mais essas dores. Então, isso que a doutora relata, para mim é muito real. Então, a gente tem dores e muitas vezes nós não sabemos como resolver. Então, essa de fato é uma queixa. E às vezes a mulher tem a questão da dor profissional, porque ela não está muito bem resolvida profissionalmente, ela vem arrastando algumas decisões, talvez de diminuir o trabalho ou voltar a essa vida profissional que ela deixou em segundo plano para poder cuidar de outras demandas, igual filhos. Eu falei, está tudo certo. A decisão que a gente tomou no momento que tomou, porque enquanto muitas mulheres angustiadas, eu falei, está tudo certo. Foi a melhor decisão que você tomou para aquele momento. Agora é o movimento de reajustar essa rota para o momento que você vive. Então, existem as dores de relacionamentos que não foram resolvidos, seja com a mãe, com o pai, com o próprio cônjuge para outras mulheres. Então, é um momento, eu ampliando a ideia, de dores que a gente não quer mais disfarçar que não tem. Nós queremos resolver essas dores. E umas delas são as dores articulares. Doutora Thais, você me disse se você quer falar como a gente pode começar a resolver essas dores articulares, ou se a gente já vai para candidíase. Me fala o que você acha assim, o que essas mulheres precisam saber hoje.
Bom, como é muito recorrente realmente as dores, até porque quando a gente entende outras situações, né, como as emoções, a gente tem essa somatização e o corpo também vai sentir, né? Então, para essas mulheres que têm dores, cansaço, né, essa fadiga, eu já vou dar a dica. Na hora que a gente vai para outros, e às vezes perde, e aí passa a dica, né? Então, já vou dar a dica. Eu gosto muito de usar antioxidantes, alimentos que tenham antioxidantes, que tenham compostos ativos que ajudam a desinflamar as nossas articulações. E nós temos um alimento que é muito bom para isso. E eu gosto da prática clínica, que é o gengibre e a cúrcuma. São dois. Então, duas dicas, tá? São dois alimentos que eles já têm muitos estudos. O gengibre tem um composto fenólico que chama gengirol e ele age para desinflamar o organismo, ele reduz essa inflamação. Além de reduzir as bactérias tóxicas do intestino. Porque quem me conhece ou for pesquisar um pouquinho, fuçar um pouco lá no meu Instagram, vai ver que eu trabalho muito com o intestino e com o microbiota do intestino, reduzir bactérias tóxicas, porque essas dores articulares também é de intoxicação. Mas intoxicação que vem da onde? Muitas vezes de uma intolerância alimentar. Quando você come um alimento que esse alimento ele é intolerante, você não consegue digerir esse alimento, e ele passa pela mucosa do intestino, ele causa uma reação de inflamação, uma reação alérgica ou uma intolerância. Às vezes não chega a ser uma alergia, mas é uma intolerância. E aí isso vai criando toxinas e aumentando bactérias tóxicas. Então, utilizar esses alimentos, o gengibre e a cúrcuma, é muito benéfico para quem tem essas dores articulares. Mas a dica é o seguinte: o nosso corpo ele tem períodos para se limpar. Então, nós temos que ter isso como uma rotina, como um hábito diário mesmo, tá? E aí eu gosto, quando eu vou usar algo que é contínuo, que é repetido, para virar uma rotina mesmo, de usar o alimento. Então, eu não queria essa dica como suplemento. Use o alimento, compre a cúrcuma. A cúrcuma, para quem não conhece, é uma raiz, tá? Ela parece o gengibre, ela vem como raiz. É que mais comum é a gente encontrar no supermercado é aquele amarelo, que é o açafrão da terra, tem bastante cúrcuma, mas tem que comprar aquele que a cor é um amarelo forte, parecendo até quase laranja, tá? Porque aí eu sei que tem bastante curcumina, que tem bastante antioxidante. Então, eu quero que você utilize o alimento mesmo. E fazer shots. O que é um shot? Shot é você macerar. Você lembra da época da maceração? Eu ainda faço em casa, que eu tenho um pilão para macerar o alho, macerar o gengibre, macerar a cúrcuma. É maceração. Então você pega, quem for pegar a raiz, pega a raiz de cúrcuma, gengibre, que pode ser também a raiz, macera e põe um limão espremido. Põe um pouquinho de água e toma. Então, quando a gente faz isso com alimento, é diferente de suplemento. O suplemento ali, ele está muito concentrado. E aí, se essa pessoa tem um fígado que já não está tão bom para metabolizar isso, vai ficar difícil. Então, a dica é alimento, tá? Alimento que vai ajudar. É claro que vai ter uma alimentação aí mais equilibrada, mas mais para frente provavelmente a gente vai falar disso. Então, só para vocês que têm mulheres, dor articular, cansaço, fadiga, anote. A doutora Rosana sempre fala, anote. Cúrcuma, gengibre, macerado, com limão espremido e um pouquinho de água todos os dias. Pela manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho de final da tarde, tá? Pouquinho, não é grande quantidade, mas ao longo do dia. Doutora Thais, então aí já me surge uma dúvida, né? Porque eu estou pensando aí nas dúvidas. E se eu não acho a raiz, eu posso comprar o pó? E Pode. quanto que eu coloco? Uma colher? Quanto? E se for comprar, se for a raiz, então que o melhor é a raiz. Quem encontrar a raiz vai ver que uma pontinha parece que é o potinho inteiro do composto, de tão pigmentado, tá? Quem achar a raiz,
pega pode ser uma rodelinha da espessura de um dedo ou 2 dedos, se o dedo for fininho, assim igual o meu, pode ser a espessura de 2 dedos. Uma de cúrcuma e uma rodela de gengibre. Macera um limão espremido. Quem não encontrar a raiz, for usar pó, o pó da cúrcuma, eu utilizo, se você for fazer shot 2 ou 3 vezes ao dia, meia colher de café. Então, é aquela colherzinha pequena, metade. Então, você vai pôr metade de manhã, metade à tarde e metade à noite. Por que diversificar e fazer 3 vezes? Porque a gente está colocando no nosso corpo antioxidantes. E quanto mais vezes você colocar antioxidantes, você ajuda o seu corpo, ajuda o fígado a pegar as toxinas, aquelas moléculas tóxicas, e transformar em moléculas que conseguem sair desse corpo, tá? Então, por isso eu gosto de fracionar, de ter várias vezes ao dia. Então, meia colher de café de cúrcuma. E o gengibre, para quem não encontra em raiz, é fácil. O gengibre é mais fácil, né? Gengibre é fácil, é. Mas tem em pó também. E aí, se for usar o gengibre em pó, se for 3 vezes ao dia, uma colher de chá, tá? Porque a gente usa uma colher de sopa ao longo do dia todo. Então, divide, fica uma colher de chá 3 vezes ao dia, tá bom? Mas a raiz, eu E um sempre limão. gosto da... E o limão, sempre um limão espremido. Para fazer um shotzinho mesmo, tá? Isso, assim, é fantástico, porque quem tem dores articulares é muita intoxicação. São muitos radicais livres. Então, é um corpo que precisa, ele grita por antioxidantes. É um fígado que já está muito sobrecarregado, então ele grita por antioxidantes. Então, aí as pessoas perguntam, mas não vai fazer mal eu tomar isso, né? A gente tem que entender que muitas vezes, quando a gente para observar a nossa alimentação, o que a gente come todos os dias, tem coisas ali que são verdadeiros lixos, que não tem nada de nutriente e ainda tem compostos tóxicos. Então, além de não te fornecer nenhum nutriente, ainda acrescenta coisas ruins, tá? Então, quando a gente vai para um alimento, por isso que eu estou dando a dica do alimento, porque suplementação é outra coisa. Isso, né, precisa ser acompanhado, tem um momento certo, mas o alimento que contém esses antioxidantes é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Ótimo, olha, então essa dica já valeu muito a pena para gente. Doutora Thais, o que a gente faz com candidíase de repetição? Porque é uma queixa das mulheres mesmo, né? Parece que antes de livrar de uma já está aparecendo a outra, parece que nunca se livra, né? O que faz? O que está acontecendo nesse organismo também, né? Sim. Na verdade, eu atendo muitos casos de candidíase de repetição e normalmente são mulheres acima dos 40 anos, mas que a queixa já tinha antes. Mas antes, como acontecia de vez em quando, e aí estava numa fase, às vezes, que a gente não está com o olhar atento para isso, né? Ah, eu acho que é normal, foi alguma coisa de higienização. A pessoa não se atenta. Quando eu vou investigar, esse quadro já acontecia bem antes. Então, o quadro de candidíase de repetição, cândida é um fungo, né? Então, nós temos aí um crescimento exacerbado de um fungo. Na nossa flora vaginal, nós já temos a cândida, tá? Então, ela faz parte da nossa flora, da nossa microbiota. O que não pode é nós favorecermos esse ambiente para que a cândida, para que o fungo cresça desordenadamente. Porque fungo libera micotoxina. E micotoxina é neurotóxica. Né? Essas micotoxinas, elas vão para o nosso cérebro. Por isso que as mulheres que têm candidíase de repetição, normalmente são mulheres que têm um quadro também de muita irritabilidade, são mulheres que querem comer muito doce, que têm muita vontade de comer doce. E por quê? Porque o fungo, ele ama doce. Ele ama doce. Então, é aquilo que eu sempre digo. Os bichos, né? Os micro-organismos que nos coabitam, se eles não estiverem em ordem, em equilíbrio, eles dominam a nossa mente. Eles dominam o que nós queremos comer.
Não somos nós que queremos. É o fungo. Nesse caso da candidíase, uma candidíase de repetição, essa mulher está acometida com fungo até na boca. É muito comum a gente olhar a língua dessa mulher e ela tem uma saburra branca, mas não é uma saburra, é como se fosse um monte de coágulozinhos brancos, que é cândida. É cândida, né? Gente, é muito sério, né? Quando a gente para pensar. Sim, é muito sério. E eu vou além ainda, porque como eu trabalho muito com isso e um desequilíbrio de cândida por trás, nós já temos um desequilíbrio de microbiota de intestino, tá? Então, a microbiota do intestino já está toda alterada, o processo digestivo dessa mulher provavelmente já está alterado, com má digestão de carboidrato. Por quê? Porque aí está sobrando açúcar. Quando a gente tem má digestão desse açúcar, as moléculas ficam grandes, as nossas células não pegam. Eu falo que as nossas células, elas são inteligentes. Elas pegam só aquilo que está bem digerido, que é nutriente, vitamina, mineral, água. O que é uma molécula grande, mal digerida, as nossas células não comem. Só que alguém come. Eu falo, alguém passa muito bem com isso. E aí imagine um açúcar desse tamanho sobrando ali. Os fungos vão fazer a festa, as bactérias vão fazer a festa. Por isso elas crescem. Por isso elas crescem desordenadas, porque está sobrando um monte de alimento para elas, né? Então, quando eu tenho esse quadro, eu já observo uma mulher que está com alteração digestiva, ela está com alteração na microbiota de estômago, na microbiota de intestino e já foi para uma alteração de microbiota vaginal. Quando muda o pH dessa vagina, a vagina ela tem que ter um pH mais ácido, que é para não deixar crescer fungos, para não deixar crescer bactérias tóxicas. Só que quando eu não tenho uma população equilibrada nesse pH vaginal, que é um pH mais ácido, para a sobrevivência de lactobacilos, os fungos fazem a festa. Então, é um ambiente que fica totalmente favorável para eles. Então, entende que não adianta a gente só tomar o antifúngico, porque todas essas mulheres que eu atendo, elas vêm Mas já toma. com antifúngico há muito tempo. Sempre quando vem, toma um antifúngico, aí a cândida se esconde, porque a gente pensa que ela não morre. Ela se esconde dentro de vermes grandes, tá? Ela se Só, esconde. só tá que piora a nossa situação, né? Muito obrigada pelo Meu consolo Deus. dessa noite. Mas e é isso mesmo, né? Como a gente não tem o entendimento, e por isso que eu gosto muito, doutora Thais, quando a gente fala que conhecereis a verdade vos libertará. Claro que ali no contexto bíblico está dizendo sobre Jesus, a verdade que nos liberta, né? Esse é o contexto maior. Mas eu vejo isso de uma forma muito ampla. Quantas nós estamos sofrendo por falta de conhecimento? Meu povo perece por falta de conhecimento. Olha, como até a Bíblia fica o tempo todo falando de conhecimento, como isso é importante. E aí a gente acha que a Cândida foi embora? Não. Ela está lá num super amigo chamado Verme. Exatamente, né? Principalmente Ascaris lumbricoide. Então, eu falo que eles ficam numa gangue ali. Eles são amigos. Entre eles, eles se ajudam. Quando o ambiente está favorável para um, o outro dá abrigo. E aí, fica assim, nesse processo, né? E aí, essa mulher, ela vem... O que eu vou observar na alimentação dessa mulher? Às vezes, ela não precisa nem falar para mim. Por quê? Porque como eu já entendo um pouco mais esse contexto do que está por trás, e eu sei que os bichos gritam com a gente, eu já sei que essa mulher provavelmente é louca por doce. Essa mulher, às vezes, ela gosta de alimentos mais cítricos. Por quê? Porque a cândida também se prolifera, ela gosta desse cítrico também, né? Então, um organismo mais acidificado, um organismo mais tóxico. Então, eu digo que tudo casa. E a hora que a mulher vai falar, realmente, ela tem muita irritabilidade. Por quê? Micotoxina de fungos? Nossa, neurotóxica ao extremo. Então, ela oscila muito. Tem edema nas pernas. Então, quando já é um quadro crônico,
a Cândida, isso foi novidade para mim, tá? Esse conhecimento faz uns 9 meses, mais ou menos, que eu comecei a estudar mais a respeito e descobri que a Cândida também fica na circulação. Ai, que bacana. Na A gente circulação. vai fazer uma caça cândida, Meia, porque é na boca, é no intestino e é na circulação. que ela vai caminhando. E aí, quando Uhum. eu coisa com a outra, as mulheres que têm normalmente alteração vascular, que a perna incha demais por volta das 3h30, 4 horas da tarde, porque é um horário de reprodução da Cândida. Então, quando esse quadro vascular, gente, aqui eu não estou dizendo que todo quadro de edema vascular é Cândida, tá? É só um link que eu tenho observado nessas mulheres com candidíase, e quando eu fui estudar, realmente tem isso, né? Então, aí eu comecei a investigar todas essas pacientes. Quando elas retornaram, eu comecei a perguntar: as suas pernas incham? Você falou que tem edema, né? Fica com a perna inchada, pesada. É por volta de qual horário? 3h30, 4 horas da tarde. E aí eu fui limpar. Então, o que nós temos que fazer? O que nós precisamos prestar atenção? Porque eu sei que quem tem isso está assim, pelo amor de Deus, não tem solução? Eu vou ter cândida em tudo quanto é lugar, né? Não tenho como resolver. E acalmem-se, porque tem sim como resolver. Fungos é difícil, tá? Eu digo que tratar síndrome fúngica, que é quando os fungos dominam, é extremamente difícil. Mas é possível, tá? E eu vivencio isso dia a dia no consultório. Então, primeiro passo, primeira dica, açúcar, doce, tá? Farinha, farináceos, biscoito, pães, bolachas, farinha, açúcar. Porque tudo que é carboidrato, a gente pensa assim, carboidrato a batata, carboidrato a mandioca. Quando a gente fala em carboidrato, todo mundo já assemelha as raízes, né? Eu não estou falando das raízes, porque os carboidratos das raízes, eles ainda são alimentos. Eles contêm fibras, eles contêm alimentos de bactérias boas do intestino, né? Tem nutrientes. Eu estou falando do açúcar que não vai ter função nenhuma para nós. Que é quando a gente pega um biscoito, uma bolacha, um pão, o que tem de nutriente? É isso que a gente tem que pensar. O que tem de nutriente ali? Que é diferente de a gente gostar de ser um paladar gostoso e agradável, né? Encher a barriga e de nutrir. Então, são conceitos diferentes, né? Então, o que eu avalio é esse açúcar que eu quero chamar a atenção. É o açúcar que está escondido nas farinhas. Na farinha de trigo, que a nossa farinha de trigo, infelizmente, não é mais o trigo da época de Jesus. Quando a gente pensa, era a base da alimentação, né? Mas era muito diferente. Então, é esse açúcar que está escondido, refinado, aquele açúcar branco, né? Que coloca nas coisas, nas preparações. Isso não tem nutriente, não serve para as nossas células. Só que se as nossas células não pegam, quem pega? Né? Fungo. A nossa amiga. Primeira dica, açúcar. Mas o açúcar é muito falado já. Então as pessoas meio que já sabem, né? Um pouco do açúcar, do pão, do biscoito. Mas eu falo que tem um outro vilão aí por trás, que esse passa muito desapercebido por muitas mulheres. E recentemente no consultório eu tive um quadro que exacerbou, porque ela tirou todo o açúcar, ela tirou todo o pão, era uma gestante, né? Com candidíase de repetição. Quando ela voltou no consultório e eu perguntei, e a Cândida? Passou? Ela falou, doutora, às vezes ela aparece, eu vou passar. Eu falo, opa, tem coisa errada. Tem coisa errada. Não é para ela estar aparecendo assim. Ela está sendo alimentada. Quando eu vou investigar, ela estava comendo muitos lácteos, laticínios. Por quê? O leite, ela já não tomava. Então, não tomo leite. Só que ela estava comendo queijo todos os dias. E os lácteos, para quem não sabe, ele tem o açúcar, que é a lactose,
Porque o leite natural, todos os laticínios seriam doces. Doce de você sentir o sabor doce. O leite materno, se experimenta, a gente sente que é doce, né? Por conta da lactose, tá? Então, os lácteos têm a lactose. E tem a proteína do leite, que é a caseína. Quando essa mulher consome o queijo, o sabor salgado, nunca ela vai associar aquilo com doce. Nunca ela vai pensar que aquilo pode ter a ver em aumentar a candidíase. Mas a lactose é um dos alimentos preferidos da cândida. Porque a nossa digestão, e se dependendo do tipo de bactérias e de enzimas, a gente não consegue digerir, tá? E aí ela sobra. Ela é um açúcar grande, que as nossas células não vão pegar, ela vai sobrar. E elas crescem também desordenadamente por lácteos. E aqui eu estou me atendo à lactose, que vai ser o alimento da cândida, mas o problema maior do lácteo para microbiota intestinal e para inflamação, para quem tem dores, sinusites, otite, as ites da vida, é a caseína. Caseína. E lactose, tá? Mas aqui é só porque eu falo que é muita coisa para a gente falar. Então, eu estou me atendo aqui o que é da candidíase. Então, a lactose, os lácteos. Então, quando a pessoa consome um alimento lactose free, na verdade, ela está resolvendo talvez uma das questões só. Sim. Quando que a gente fala de um lactose free? Por exemplo, eu sou alérgica ao leite, à lactose. Mas às vezes a pessoa não é nem a lactose também, ela pode ser a caseína também, né? E muitas vezes, isso eu pego muito no consultório, não aparece no exame. Ela fala assim, mas eu fiz o teste, eu fiz o exame e não sou, então eu posso comer. Mas o exame, ele pega camadas para alergia. E muitas vezes essa mulher, ela está com uma intolerância. A intolerância tem 4 camadas para a gente vasculhar. E às vezes ela está numa camada lá embaixo, que esse exame não vai pegar a maioria dos meus pacientes. Vem todos com exames que não tem nada do leite, da caseína, que não tem nenhum problema. Mas quando eu retiro para um processo de limpeza, porque para um processo de limpeza do organismo, quando eu tenho isso na experiência clínica, pacientes com doença do fígado, pacientes com doença cardiovascular, o intestino ruim, intestino preso, que não funciona. Os lácteos têm efeito opioide, é o efeito de travar o intestino. Então, essa mulher, muitas vezes, ela está com uma intolerância, não vai mostrar no exame. E a hora que a gente retira por 5 dias, por 10 dias, é uma mudança digestiva nessa mulher que ela fala, o que é isso? Então, tem muita coisa por trás. Quem já tem a intolerância à lactose, é certo que essa caseína já está inflamando há muito tempo. Há muito tempo. Porque nem sempre vai aparecer nos exames. Então, a gente tem que se atentar. Eu gosto muito de falar, doutora Thais, que a gente tem que perceber o que acontece com o organismo. Eu acho que eu já até te usei esse termo uma vez para você, porque eu sei quando eu não ingiro o que me faz mal, né? Ou seja, passo dias na água praticamente. Quando eu retiro tudo aquilo que eu tenho uma alergia e etc., e aquilo mesmo que não dá no meu exame, mas eu sei que me faz mal, é como se o meu organismo entrasse numa calmaria. É a palavra que eu consigo definir na minha cabeça. É uma calmaria. Eu não tenho dor de cabeça, a pele deixa de ficar ressecada, não me dá as inflamações que eu tenho mais é no rosto quando eu como alguma coisa que eu não posso, é aqui, ó, que inflama tudo, a barriga diminui. Então, assim, o organismo é como se ele entrasse, para mim, a minha definição é de calmaria. Então a gente percebe quando a gente come alguma coisa que a gente fica até mais agitado. Eu tenho essa percepção. Quando eu consumo algum alimento que me faz mal, que eu sei que me faz mal, eu fico agitada. Porque é incrível, porque esse organismo está tão incomodado, ele está tão afetado, que ele se incomoda e a gente se incomoda junto. Estou colocando uma linguagem que é o meu sentimento, né? E quando a gente tira é uma calmaria. Então, eu gosto muito de falar isso. Tem alguns alimentos que a gente nem faz o teste da alergia, mas a gente sabe que faz mal. Então, não é só o resultado que a gente tem na mão.
Não é só o resultado. É o que também a gente percebe com o organismo e como tudo está linkado, né? E aí é uma candidíase que vai lá no parasita e que te deixa irritada, que aí o intestino, é tanta coisa. E aí a gente vai lá e precisa tirar açúcar e também os lácteos, é isso. E é bem isso mesmo que você falou, dessa sensação de sentir no corpo, que eu falo que o corpo ele fala com a gente. A gente só precisa ter o olhar, o direcionamento para entender isso. É o meu papel, é esse, que eu falo que quem sente é a pessoa, é o meu paciente que está ali, só que ele tem que me falar. Porque às vezes aquela tontura que ele sentiu no período de limpeza, alguma coisa, para ele não fez sentido. E para mim, já conectou um monte de coisas, né? Só que o organismo que de fato mostra é um organismo limpo. Então, a gente só tem essa percepção do que faz bem ou mal pra gente quando a gente limpa o organismo. E é Porque incrível isso. É incrível. Eu estava comentando hoje com as minhas irmãs. Viajamos juntas, estamos em viagem e eu já estava há muitos dias assim super obediente à doutora Thais, cuidando de tudo, tal. Hoje eu fui comer um doce com elas, que há muito tempo eu não comia, doce de leite. Gente, eu sou filha de mineiro, né? Doutora Thais, para que eu comi o doce de leite hoje? Pensa no mal-estar. Eu falei assim, quase. gente, Ai, meu Deus, que isso! quase não teve mesmo. Mas assim, é incrível, por quê? Porque o organismo estava limpo. E aí, quando o nosso organismo está limpo, a gente percebe o quanto a gente faz mal para ele. Que a gente vai comendo, vai acostumando, aí a gente acha que a dor de cabeça é porque não dormiu direito, a irritabilidade é porque o marido não estendeu a roupa no varal, é só por causa disso, entende? Mas é um organismo que está sofrendo e a gente vai acostumando tanto com o sofrimento que a gente nem percebe mais. É o organismo limpo mesmo que faz isso. É isso. E eu tenho essa vivência na prática clínica. Porque eu acho que a melhor analogia que eu consigo é com a casa, com a nossa casa. Então, quando a nossa casa tá muito suja, né, bagunçada, e aí quem tem filho aqui sabe, eu tenho duas filhas, né, marido, uma pequenininha de 3, uma de 8. Então, às vezes tá, tem coisa aqui, coisa ali, né, tá bagunçado aquele dia. Se o ambiente está bagunçado ou sujo, se você chega e tira um casaco, uma bolsa, ou caiu alguma coisa no chão que sujou, aquilo não incomoda muito. Aquilo nem te chama atenção. Por quê? Porque o ambiente já está um pouco bagunçado e desordenado. Mas quando a gente faz a faxina na casa, e aí chamando a atenção para fazer a faxina, quando a gente vai fazer a faxina, a gente primeiro tira as poeiras, a sujeira que está embaixo do tapete, né? Não é aquela faxina, é tirar o tapete, é arrastar o Hum. sofá, é tirar sujeiras, né, mais grossas que estavam escondidas. E a gente faz faxina todo dia? Não faz, né? Faz uma vez ou outra. Só que quando pega para fazer, de fato é essa faxina. E aí, quando você faz essa faxina, que você limpou até o vidro, ficou aquele vidro lindo, maravilhoso, passou jornal no vidro, ficou Nossa, ótimo. doutora Thais, a gente é da época do jornal no vidro, né? Você tá chegando aos 40 mesmo. Tá chegando aos 40. Sabe por quê? Porque quando eu vou limpar, ou às vezes passar um pano no vidro, fica aqueles fiapos, eu falo assim, mas meu Deus, esse pano não... Aí se você pega um jornal, alguma coisa, Limpa fica... tudo. Então é bem isso. Então, quando a gente faz essa faxina, que tá tudo brilhando, lindo, se chega alguém com um pé sujo e pisa, mas você enxerga a quilômetro de Hum. distância, quilômetros. E você já fala, mas tá limpo. Ou, né, ou alguma coisa, nossa, ou você já corre, se você não é daquelas que fala, né? Você já corre, pega um paninho, alguma coisa, já vai lá e já limpa. Por quê? Porque apareceu, porque mostrou. Então, o organismo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Um organismo intoxicado, e hoje, infelizmente, nós vivemos num ambiente intoxicante, num mundo intoxicado. Então, aqui,
Não é para pensar que a gente tem que sair desse mundo ou viver numa redoma de vidro, nunca mais comer alguma coisa. Não é isso, tá? Porque eu falo que é humanamente impossível, né? Não tem como. Mas, o que que nós temos que fazer? Limpar o organismo. Isso precisa, todo mundo tem que passar por essa experiência. Porque o que nos adoece, o que tem nos adoecido, é um organismo intoxicado, um intestino ruim. O intestino é responsável por 80% da nossa imunidade. É no intestino que nós temos células que fazem a sinalização para digestão. Só que entende que se a gente não digerir direito, eu posso comer o melhor alimento. Eu posso comer o alimento que tem mais nutriente na face da terra. Se eu não digerir esse alimento, e se meu intestino não estiver com mucosas íntegras, com as células boas para absorver esse nutriente, eu não tenho nutriente. Eu não tenho um sistema imunológico bom, eu não vou ter as células, a energia mitocondrial, né? A casa de força, as mitocôndrias, a nossa casa de força, eu não vou ter um cérebro ativo, porque não tem nutriente indo para o cérebro. Então, nós temos que limpar essa casa, limpar esse organismo, porque aí ele limpo, ele vai mostrar a individualidade. Eu falo que cada um tem a sua individualidade. Não dá para a gente trabalhar com algo assim, olha, isso é para todo mundo e ponto. Nunca mais isso, nunca mais aquilo. A gente tem os alimentos que a gente já sabe, eu tenho a vivência clínica. Se você me perguntar quais são os alimentos que você, na prática clínica, verifica a melhora dos pacientes quando você tira no período de limpeza. 15 dias, 20 dias. Um ano, 2 anos, 3 anos para você ver isso. As pessoas veem isso em 15 dias. Leite e trigo. Isso eu tenho a vivência clínica, tá? De melhoras de N doenças. E crianças também. Mas eu não estou dizendo aqui que é para você tirar tudo e nunca mais comer. Não é isso. Porque tem as individualidades. Mas que, de fato, esses 2 alimentos aumentam uma rota de inflamação. E aí, o que chama atenção é que tem tantas coisas por trás, né? Ó, gente, eu falo demais. Olha, eu falo Não, muito. tô amando. Só tô assim, esse tempo devia dilatar e a gente ter mais tempo ainda, Eu porque é falo muito, muito. não, porque é muito importante, doutora Thaís, para tudo que a gente está vivendo. A gente está com criança inflamada, criança ficando extremamente doente. Nós mulheres acima dos 40 estamos super inflamadas e às vezes ali com uma dificuldade mesmo de, puxa vida, eu falo que é uma reclamação mesmo. Essa barriga que não diminui. Só que a gente sabe que nós estamos inchadas, inflamadas, porque a sensação ela é muito ruim. Ela não é assim, isso foi quilinho a mais. Não, a sensação é de inchaço. Tem alguma coisa errada, porque aí o pé incha, a mão incha, os dedos, a aliança fica apertada. E aí é algo que é muito importante porque é do nosso dia a dia. Posso já te fazer uma pergunta nessa história toda? De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer uma limpeza? Ou não tem assim o de quanto em quanto tempo? Olha, quem tem? Então, aqui eu já respondo direto para você, que eu já sei do seu caso. Quando já tem hipersensibilidade alimentar, o ideal é fazer uma vez por mês. Por uma semana, comendo a base de frutas, verduras e legumes, sem nada de proteína animal e nem proteína vegetal, porque as proteínas são as de mais difícil digestão e o que mobiliza o sistema imunológico são mais proteínas, né? Então, para quem tem hipersensibilidade ou uma doença autoimune, que a doença autoimune também eu já tenho esse organismo mais sensibilizado, o ideal é cada 5 dias no mês você fazer um processo assim. Porque você dá tempo para o seu fígado processar melhor aquelas substâncias tóxicas que estão ali. Porque a doença, ela vem por um fígado, tem digestão, intestino, mas é um fígado que perde a capacidade de transformar as moléculas tóxicas em moléculas para serem jogadas fora. É o fígado que faz esse papel. Se o fígado não fizer isso com eficiência, se todos os dias ele perder 10% dessa capacidade,
eu tenho um acúmulo de toxinas dentro. O que teria que ir fora fica dentro. É isso que adoece, tá? Então, quando a gente faz esse processo de limpeza, é um descanso digestivo, é um descanso para o fígado. E aí esse fígado, ele vai conseguir fazer faxina com uma efetividade maior. Então, é Então uma eu, dica. então eu posso, por exemplo, assim, definir para ajudar no calendário, assim, para ajudar a pensar nesse mapa. Eu posso definir, então, por exemplo, na minha vida, que do dia 1 ao dia 5 de todos os meses eu vou fazer uma faxina. Posso colocar Sim, isso como data na cabeça. sim, sim. E com o uso de muito antioxidantes. Porque quando a gente pensa em frutas, verduras e legumes, e aí é claro que tem as individualidades de quem não tem uma boa digestão de alguns tipos de açúcares que tem em algumas frutas, né? Que é no caso a melancia, no caso a manga, a beterraba, a gente já conversou. Isso é por uma alteração da microbiota mesmo, mas por anos de processo de inflamação. Então, é um tempo para você conseguir melhorar todo esse quadro, né? Mas usar antioxidantes, as frutas, verduras e legumes e os shots, é você colocar no seu corpo durante essa semana uma oferta só de antioxidantes. Então, você está dando força para esse fígado se limpar. Né? Então, a gente usar, por exemplo, couve, né? Que no seu caso, é que tem as particularidades, tá? Mas, de uma forma geral, alimentos que ajudam o fígado a ter mais energia. São folhas verdes escuras, né? Então, couve, brócolis, vai ajudar, os sulfurados vai ajudar esse fígado nesse processo. Aí a Isso. doutora Thaís tem o problema comigo porque eu sou alérgica ao verde escuro. Sim, sim, sim. Mas ela, gente, se ela dá conta de mim, ela dá conta de qualquer ser humano na face da Terra, né, doutora Thaís? Eu te dou muito trabalho, mas eu tenho melhorado muito. Olha, eu posso. Tem alguma dica assim que você fala assim, não pode passar, ou eu posso abrir aqui para os comentários para alguém fazer, para fazerem duas perguntas para a gente responder? Posso já abrir? Enquanto eu Pode. abro, e as meninas, obrigada pela sua disponibilidade, elas mandam, olha, domingo eu vou fazer um webinário às 10 horas da manhã sobre as ciladas do pensamento positivo, o que muitas vezes atrapalha a gente até com a questão do medo, etc. Então, domingo, 10 horas da manhã, ao vivo, tem um webinário. Olha, é só acessar o link na minha bio, que eu vou falar sobre as ciladas do pensamento positivo a partir de uma perspectiva neurocientífica e como que a gente usa, então, o pensamento positivo. Qual o lugar dele? A gente pode utilizar? Então, essa conversa vai ser bem legal. É... Gente, é muito assunto. Eu não sei se vocês estão tão empolgadas quanto eu estou, porque eu aprendo muito, muito com a doutora Thaís. Ó, a Fátima Morise mandando um beijo pra gente. Duas queridas que cuidam da gente. Minha vida mudou depois que conheci vocês. De fato, a querida Fátima aí, nós temos ajudado a cuidar dela, né? Olha, bastante carinho aqui para nós duas, do Salvador, Patos de Minas, um monte de lugar. Eu quero uma pergunta para a doutora Thaís dentro do nosso tema aqui. Alguém quer mandar uma pergunta? Deixa eu ver, porque são tantos comentários, eu deixo aqui. Ovo pode comer nesse processo? A pastora Ellen está perguntando para a gente. No processo de limpeza, e aí depois, quem quiser saber mais, né? Porque o nosso tempo aqui é curto, não dá para eu falar tudo. No meu Instagram eu já fiz o desafio da limpeza do organismo, tem um e-book, tudo certinho, tem vídeos eu falando da limpeza, tá? Então tem passo a passo para vocês. Vou procurar fazer mais informações nos stories, eu sempre estou falando sobre isso, porque é a base do meu tratamento. O início do meu tratamento é limpar o organismo e ponto. Eu não tenho como progredir se eu não limpar antes. É a faxina na casa. Ninguém passa cera na casa com a casa suja. Ninguém faz isso. A gente limpa a casa primeiro. Então, a mesma coisa, tá? Então, nesse processo de limpeza do organismo, não tem proteína animal e nem vegetal. O que é proteína animal? Peixe, frango, ovo, carne, tá? O que é proteína vegetal? Os grãos, o grupo dos feijões.
Feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, o milho, todos os grãos, as castanhas, não entram no processo de limpeza que eu faço 3 dias. Por que eu faço 3 dias? Porque a minha intenção da limpeza é reduzir bactérias tóxicas do intestino e do fígado. E as bactérias tóxicas, elas vivem 2 dias no nosso organismo, aproximadamente 2 dias. 2 dias nossos são 200 anos para elas. Então, quando a gente aplica uma estratégia de 3 dias, a gente reduz muito essas bactérias. Acaba-se com todas as bactérias tóxicas? Não, e nem é essa a intenção. Mas a gente reduz e dá substrato, alimento para as benéficas. Então, a gente reduz as tóxicas, não dá nada que elas comem, por isso é a limpeza, né? Porque na falta de feira, elas comem proteína. Então, por isso que a gente tem que tirar proteína, tá? Para dar descanso digestivo e também não dar alimento para essas bactérias. É uma guerra mesmo. É matar o inimigo de fome, literalmente. E aí, nesse processo, não entra nem ovo. No quarto dia, eu já começo a reintroduzir a proteína animal. E aí, é claro que se a pessoa tem uma doença autoimune, é uma pessoa hiperalérgica, aquela pessoa que ela tem alergia, uma picada de inseto, qualquer coisa que ela come, ela tem, enche o corpo de urticária, ela tem alergia à bijuteria, ela tem alergia a sabonete, ela tem alergia a tudo. É uma pessoa hiperalérgica. Esse processo fica um pouco mais longo. Eu gosto de tirar todos os alimentos mais alergênicos. Quais são os alimentos? E isso, gente, já é científico, tá? Não é nada da minha cabeça, achismo, nada disso, tá? Quais são os alimentos mais alergênicos, que têm um poder de mobilizar mais alergias em nós? Lácteos, trigo, ovos, frutos do mar, grãos. Então, tem pessoas que estão com uma alimentação super saudável, comendo bem, saudável. Não come besteira, não come doce, só come comida de verdade. Mas tem ainda uma rota de inflamação. Tem algo errado. Tem algum alimento, mesmo que é alimento de verdade, que está causando um processo. Pode ser grãos, pode ser as E castanhas. isso é tão interessante, né, doutor Thais? Porque eu era vegetariana, nossa, a pessoa que gostava de cuidar, nunca fui muito ligada a doces, mas cheguei num ponto de inflamação que a minha vida era muito sofrida. E aí, quando eu faço os testes, eu sou alérgica a todas as castanhas, até o amendoim, a tudo, né? Aos grãos. Então, isso é muito interessante. Por isso que eu gosto muito de falar que, gente, a gente não tem que insistir assim, olha, se o alimento é saudável, então a gente pode. Não. Cada organismo, o que é saudável para um, por exemplo, o que é saúde para uma pessoa, uma castanha, para mim, é geradora de doença. Com Então, certeza. isso é muito importante. Obrigado por falar. Olha, espinha após os 40 anos, o que que a gente faz? Como? Espinhas. Porque tem muita mulher que fala que começam as espinhas depois dos 40 anos. Então, nós temos aí, claro que tem uma rota hormonal, de alteração hormonal, mas os Uhum. hormônios são sinalizadores, eles são mensageiros Aham. dentro do nosso corpo para ir lá e falar para o órgão o que ele tem que fazer ou para entregar alguma Sim. coisa. Então, os hormônios fazem isso, né? Uhum. E se eu estou com muita intoxicação e com inflamação, eu tenho diversas sinalizações intoxicadas e falhas nessa sinalização. Então, a alteração da espinha pode ser uma rota hormonal alterada? Sim, mas uma rota hormonal alterada provavelmente por intoxicação. Pode ser excesso de consumo de castanhas, de oleaginosas, por falta de digestão de gorduras. Por exemplo, o nosso fígado produz o ácido biliar, que é para digerir gorduras. E quem não tem mais a vesícula? Será que a digestão e a absorção da gordura está sendo feita com efetividade? Não. Então, quando ela come alimentos gordurosos, ela não consegue digerir direito. E aí, o que a gente não digere direito, intoxica. E a pele é o nosso canal de excreção, liberação dessas toxinas. Então, as espinhas. Pode ser excesso, então, de castanhas
por uma alteração de digestão, tá? E açúcares também, né? Então, entendam que pode ter vários fatores que se Sim, resumem ao organismo intoxicado. sim. Ó, estão pedindo para salvar a live. Claro que vai ficar salva, gente. Isso podem ter muita certeza disso. Ó, é, para a desintoxicação lá para candidíase de repetição, quanto tempo tem que fazer? Para candidíase, sempre aí pode depois até baixar o meu e-book que eu tenho lá no Instagram, faz os 3 dias, mas lácteos e trigo, fique sem. Faça esse teste, faça essa experiência com você. Fique sem por 15 dias, por 20 dias. Você vai ver a diferença. A diferença é absurda, tá? Muito legal. Tubérculos pode na limpeza? Pode, pode. Ótimo. Olha, muita gente falando assim, vivo constipada e como sou a louca da castanha, tô chocada. Viu só? Mel pode usar, doutora Thaís? Então, o mel eu não uso na fase da limpeza, porque tudo que não é que ele é um açúcar que tem nutrientes, tem antioxidantes, aumenta a imunidade, mas as bactérias também vão pegar, porque é doce, é açúcar. Entendi. Então, nessa fase da limpeza, não. Eu tiro todo o açúcar. Legal, ó. Um monte de gente perguntando do Instagram da doutora Thaís. Gente, na propaganda aqui, ó, tem o Instagram da doutora Thaís. E além disso, quando terminar esta live, eu vou lá e vou marcar a live, vou colocar o Instagram da doutora Thaís, mas vocês vão achar DRA.Thaís Santana, Thaís com W, com tudo que ela tem direito, que combina com essa mulher elegante, com o H que ela tem direito, com o Y que ela tem direito, tá bom? É, e é isso Depois mesmo, ó, só eu coloco também o isso, canal do YouTube para elas assistirem. isso, Fica mais isso, organizado a limpeza. Eu vou isso, ó. colocar tudo para elas depois. Ó, e vão lá mesmo, porque tem muita, muita dica legal. Pode temperar com sal os legumes nesta limpeza? Pode, deve. Por quê? Mesmo a pessoa fala, mas eu sou hipertensa. Hipertensão, nós temos alterações e intoxicação sistêmica, tá? Mas lembrando que na limpeza, a gente tira todos os industrializados, a gente tira lácteos, que é o maior causador de aumento de pressão. Eu falo que é um vilão Uau, oculto. Ninguém presta atenção no lácteos, nem na pressão alta e nem no diabetes. E eu tenho essa experiência clínica com pacientes, com gestantes com diabetes gestacional, que é o lácteo que piora muito mais o pâncreas dessa mulher. É um vilão oculto. uau. É, ó, aqui se vocês também clicarem em cima aqui, ó, da live, estamos eu e mais alguém. Se vocês clicarem, aparece o o Instagram da doutora. Tem gente falando que vai começar amanhã a limpeza. Tem muita gente com muita dúvida de como fazer a limpeza. Gente, vão lá no Instagram da doutora Thaís, porque lá tem um vídeo explicando como que a gente faz e tudo. Aqui é o lugar que eu queria que a gente conversasse sobre essa fase importante da vida, mas levarem vocês também a conhecerem a doutora Thaís, porque ela está aí para ajudar a gente, tá bom? Alguns alimentos que podem comer, ela já falou, ó, várias pessoas falando que já vão começar amanhã a nossa limpeza. Não dá tempo de falar. Olha, tem gente falando que a água da berinjela desintoxica. O que que você fala para gente da água da berinjela? Porque eu já escutei muita gente falar. Estamos E chegando ao final da live, viu, doutora Thaís? mas vamos lá. De fato, o que que eu gosto de falar? Tem muitas coisas, gente. Chás, ervas, limão, cúrcuma, alimento mesmo, que são extremamente benéficos para a gente. E o da berinjela, o chá, a água da berinjela, vai ajudar pâncreas, vai reduzir o açúcar no sangue, vai melhorar a pressão, ajuda a circulação. Mas eu falo que a gente tem que alinhar as estratégias. Por quê? Se a gente faz uma coisa isolada e não muda o ambiente, a gente não vai ter um muro construído, porque vai faltar o tijolo, vai faltar, se faltar o cimento, você pode ter tudo, mas se faltar, não tem um muro. Então eu falo que são estratégias que alinham. E aí eu gosto de eficiência, sim, mas se fizer só ele, eu vou mudar meu quadro da inflamação? De jeito nenhum. Não, infelizmente não. Né? Eu digo que até só o alimento, comendo comida de verdade,
a gente muda uma rota de inflamação? Também não. Porque se você comer algum alimento, mesmo que é alimentaridade, só que você não digere e ele te inflama, ele para você é um causador da doença. Então, entende que nós temos que alinhar as estratégias. Eu falo que o primeiro passo é limpar o organismo. Porque o organismo intoxicado, na hora que você faz um processo de limpeza, você vai ter mais clareza. E aí eu comento muito nos vídeos que eu falo da limpeza, que não são os dias mais confortantes da vida. Não são. É a mesma coisa da faxina na casa, que é poeira, é sujeira, é bagunça, é mal-estar. Porque você está tirando sujeiras profundas. Muitas vezes sujeira que estava lá, ó, que nunca ninguém atingiu. Então não é confortante. Então, por isso tem que assistir, assistam os vídeos para vocês entenderem, tá? Mas eu digo sempre, a gente tem que trabalhar num conjunto. E o conjunto que tem um início, que é limpar o organismo. Mas só a limpeza, ela não trata também. Porque você tem que entender o que te inflama. Você tem que entender a sua individualidade. E aí isso é cada um percebendo o corpo. Fique mais atenta. Atenta a você. Comeu, observe. Não é normal distensão, não é normal ter gases com cheiro de comer urubu. Não é normal. Intestino preso demais ou intestino solto demais. Não são sintomas normais. Então, isso é o que é a dica para vocês. Então, já finalizando aqui, então, ó, quando a pessoa fez as 5 limpezas, vê se esse é um caminho, doutora Thaís, porque é o que eu penso que de repente seja o caminho. Eu fiz a limpeza de 5 dias, no sexto dia eu não vou comer como se não houvesse o amanhã. Eu vou começar a introduzir esses alimentos aos poucos e percebendo. Lembra que foi assim que eu falei para você que o abacate não me fazia bem? Sim, Que era sim. comer abacate e eu não me sentia bem? Gente, eu amo abacate. E aí eu não sentia bem, mas se eu tivesse já no dia seguinte voltado a comer tudo, primeiro não adiantou fazer a faxina, porque no outro dia você chegar com um caminhão de lixo. E às vezes nem é lixo, né? É muita coisa, tudo misturado. Então, até essa retomada, a gente tem que fazer com muita consciência, né? De olhando ali, ó. Não adiantou você todo o sofrimento dos 5 dias para depois, em 2 dias, já ter sujado esse organismo todo. Estou exagerando, mas assim, eu acho que é legal esse reintroduzir, prestando atenção, porque a gente vai conhecendo o nosso corpo, né? Eu conheça-te a ti mesmo, né? Isso É uma mesmo. dica que vale ou não? Vale muito, vale muito. Porque eu falo, uma das dicas que eu falo é, processo de limpeza, ele vai além de limpar o organismo. Ele é um processo de autoconhecimento. Porque eu falo, fique atento a tudo. Um fio de cabelo que doer, você anota. A tudo. Fique atento a tudo quando você reintroduzir. Quando entram as proteínas no quarto dia, você percebeu que distendeu? Percebeu que teve gases com cheiro fétido, podre? É má digestão proteica. Você está comendo proteína e não está digerindo essa proteína. Não tem um aminoácido para fazer neurotransmissor, para melhorar no cérebro, para melhorar a imunidade. Então, tem que perceber. Falo que ficar atenta e aos poucos é isso. E uma dica importante é trabalhar com esse pensamento positivo, né? Coloque na mente, e eu falo isso para os pacientes, foque no que pode. Então, fala assim, eu posso comer todas as frutas nessa fase? Coloca lá maçã, banana, mamão, manga, abacate. Coloque tudo que você pode. Eu posso todas as verduras e os legumes? Coloca lá as folhas. Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. As outras coisas você nem pense. Porque as pessoas vão começar algum processo e falar, ai, eu não vou poder comer o pão. Ai, mas eu não vou poder tomar um leite. Ai, mas eu não vou poder comer um doce. Pronto, você já falou não. Já foi, você vai saber. Você sabe isso melhor que eu. Uhum. O Sim, cérebro já é entendeu. onde a gente foca, né? A gente tá o foco naquilo que não pode, é a mesma coisa que a gente sempre faz essa brincadeira. Não pense no Fusca branco. O que que a gente faz? Todo mundo pensou no Fusca branco. Não tem jeito. O nosso cérebro não trabalha com o não, ele trabalha com o sim, porque ele é da ação. É isso. Entende? O nosso cérebro é da ação.
É tanto que a gente fala para a criança, né? Não é a forma mais indicada de falar com a criança. Não corra! Ela vai correr, porque o cérebro apreende o corra. O que que a gente fala para a criança? Ande devagar. Olha Olha só, só, olha só. mudou Então isso, completamente. entende? Então isso faz todo sentido quando você fala, se a gente ficar não come, não posso, não posso, o cérebro vai fixar, a gente só vai ver aquele alimento, a gente só vai ter vontade daquele alimento, mas o que eu posso? Doutora Thais, eu posso te dizer muito, muito obrigada por esse momento assim. Eu não gostaria de terminar, porque foi assim muito rico tudo isso. Eu digo que eu sempre aprendo mais, sempre muito mais. E eu falo que hoje, se eu tenho mais saúde, isso também é pelo presente que eu tenho de tê-la em minha vida, cuidando da minha saúde. Muita gente perguntando de consulta. Vão lá no, eu acho que, não sei se esse é o caminho que a doutora Thais quer indicar, ir lá no direct, tentar falar. Se quer passar o número do consultório também, se quiser eu passo o número, não tem problema. Tem, eu vou colocar, eu vou depois colocar nos stories, que acho que fica mais fácil para as pessoas ter, porque tem um canal direto para consulta online, dá para fazer consulta online, eu tenho feito muitas consultas online. Falo que essa pandemia também, ela trouxe oportunidades para as pessoas, às vezes, Uhum. de outros estados que não conseguiam vir, né, para Campinas, né, para fazer a consulta, porque eu sou de Campinas, né, pessoas também de outros países sem essa possibilidade. Então, nós já estamos liberados para consulta 100% online e eu tenho os mesmos resultados do presencial porque é a avaliação de sinais e sintomas, né? E a gente entendeu o que adoece e é a individualidade. Então depois eu vou postar, tem o meu Instagram que tem muitos vídeos, tem o meu canal do YouTube que eu coloquei até com a nossa live que nós fizemos de obesidade infantil, Obesidade eu infantil. aqui hoje no Instagram para as pessoas também, quem tem filho, já ter acesso. Aí tá no meu canal do YouTube. Eu coloquei só uma parte e aí tá no meu canal do YouTube, tá? Que é Thaís Santana Nutricionista. Mas no link da bio do meu Instagram tem direto o botãozinho para ir pro canal, tá bom? Então eu vou deixar isso facilitado para vocês. E eu Muito agradeço, obrigada. gratidão, né, por esse momento. Eu falo que eu gosto muito de conversar, de trocar experiências. Eu aprendo muito todos os dias com os meus pacientes. São eles que abrem a minha visão, que me motivam para eu estudar cada vez mais e de tentar achar o que está acontecendo. E eu só tenho a agradecer. Gratidão, porque você também tem sido bênção na minha vida, bênção mesmo. Eu assisto seus vídeos porque eu aprendo também, pego as dicas, né, Uhum. para tentar passar isso para o paciente, para ele conseguir aderir, para ele conseguir entender, né? Eu falo que a neurociência é fantástica para isso. Então, gratidão. Eu que agradeço, sei que aqui estão todas, todos agradecendo por esses momentos e algo que você já tem, mas deseja em dobro, é bênção dos céus, Amém. prosperidade e cada vez mais sabedoria para ajudar tanto a gente a ter a vida em abundância. Que Jesus veio e ele falou: Eu vim para que tenham vida em abundância. E a vida abundância, ela passa pela nossa saúde física. Que quando a gente está prostrado de dor, a gente fala assim: como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir subir e dar uma palestra? Como que eu vou ter ânimo de estar com as pessoas, cuidar da minha família, ser uma palavra de conforto para outros, se eu estou com tantas dores, por exemplo, né? Então, muito obrigada por sua existência. Obrigada a todos que estiveram aqui para essa noite incrível. Domingo a gente tem um encontro também, às 10 da manhã, para falar sobre as ciladas do pensamento positivo e quando que a gente pode utilizá-lo. Beijo, minha querida. Boa noite para você. Até a Gratidão a todos próxima. vocês. Beijo. Boa noite para todos vocês. Muito obrigada pela companhia.